Então, Luiz... Então, eu tô aqui com a Aninha, na frente do cinema. Faz tempo que eu não saio com ela. Poxa, amor, mas eu já tô aqui. Amanhã a gente sai. Escuta, eu tenho que desligar que a sessão vai começar, tá? Um beijo, tchau. Karina, não quero atrapalhar em nada, meu. Vai lá com ele. Não, na verdade eu não tô querendo. Ele queria que eu fosse pra casa dele porque os pais dele viajaram, mas eu nem quero. Por que você não gosta mais dele? Imagina, eu adoro o Luiz. A gente se dá super bem, ele é um cara super bacana. Mas tem um lado que tá dando errado. Sei lá. Ai, Aninha, você não conta pra ninguém, mas a gente não tá transando bem. Tô me sentindo meio estranha, que nem agora eu não quero ir lá encontrar com ele. Mas o que é? Toda vez que a gente transa, mal começa ele goza e eu nada. Alguma coisa tá errada com ele, comigo. Agora eu entendi toda essa vontade de ir ao cinema. Vamos. Vamos. Se você tá cheio de grilo com alguma coisa que não funciona bem, assista esse programa. Porque problemas acontecem com todo mundo. Não precisa ficar se perguntando, por que comigo? Quais são os maiores medos dos meninos na hora da relação sexual? Quanto ao desempenho sexual mesmo? O meu maior medo na hora da transa é não satisfazer a minha mulher. Quando acontece isso, pelo menos pra mim, eu acho foi muito constrangedor, assim. Me senti muito inseguro. Hoje em dia eu tenho mais medo justamente disso, de não agradar do que de broxar. Eu acho que, sei lá, já passei pela coisa de broxar e já vi que é natural. Eu já cheguei a parar e falar, pô, não tá bom não, porque eu fiquei muito preocupado. Tô vendo que você tá seco, você não tá sentindo nada, quer parar, você tá fazendo só pra me agradar. Eu conheço um cara que ele tem medo de se relacionar com as pessoas por ter pênis pequeno. Aí, tipo assim, ele quase que não se relaciona com ninguém. E vocês, meninas, quais são os medos? Não se excitar, não ficar molhada, não chegar no orgasmo. Acho que essa é uma preocupação grande. Às vezes acontece de, tipo, a mulher não tem uma dificuldade mecânica na história, mas às vezes, pelo menos comigo já aconteceu de eu estar com um cara e de repente no meio da história, tava até então legal, parecia que ia ser legal, né, transar com ele. Só que no meio da história, não tava. Se o cara tá achando seu corpo legal, bonito, tá, enfim. Será que ele tá vendo aquela celulite? Peraí, deixa eu E geralmente não tá vendo, né? A gente parece que tá enorme. E outra coisa que também já pegou em fases da minha vida foi duas coisas. Uma, o cara me achar inexperiente demais. Não, ela não me satisfaz porque ela não sabe fazer o que eu gosto. Ou me achar ousada demais também. Nossa, a menina é safada. Essa aí saiu com vários. A mulherada falou que rola um grilo em relação ao corpo. Pô, aquela celulite, será que o cara vai gostar? E os homens, também tem essa coisa do corpo? Eu não tenho um corpo legal, bonitão, eu tenho uma barriguinha, mas vai de acordo com a sua experiência. Se o cara tiver uma experiência, ele consegue levar a mulher ao clímax sem precisar demonstrar um corpo de super-homem. Às vezes quando o cara é mais novinho assim, ele fica meio com vergonha. Aí depois ele vai percebendo que ele se aceitando, ele desencanando, a coisa rola também, a mulher acaba aceitando também. Eu reparo o que pra mim é importante no momento. Eu não vou ficar reparando na celulite da menina, eu nem reparo nessas coisas, sinceramente. E quando eu falei que eu reparo, é muito assim pra me estimular até. Eu valorizo muito a mulher pra mim no momento, assim, pra coisa rolar legal, assim, pra eu sentir prazer e pra poder dar prazer pra ela por consequência. Às vezes na hora da transa, sei lá, comigo já aconteceu muitas vezes dar um nervoso, uma coisa assim, aí, pô, não funciona. Rola uma broxada, e aí é super chato, assim. Mas isso acontece com todo mundo, não acontece? Eu já brochei, assim, já rolou. Eu tinha 16 anos. Pra mim foi meio complicado, porque sempre fica aquela coisa na cabeça, pô, e agora? Aconteceu isso, será que foi por causa do que estava acontecendo hoje aqui? Ou se era porque eu tenho algum problema? A gente tava na escada da casa dela, aí a gente tava lá no auge e tal, aí vai rolar aqui mesmo, ela vai, a gente escuta um barulho na porta, sabe? E a gente se esconde e tal, quando a gente olha não é nada. Mas quando eu fui de novo, eu ficava paranoico, né? Eu olhava pra lá, pra cá, aí quando eu ia pro ato eu falei, ué,
Qual é, Júnior? Não deu linha na pipa. Sabe qual é? Eu chorei o caramba, eu caí em lágrimas, porque eu pensei, caraca, meu irmão, eu só tenho 20 anos. Foi uma fase da minha vida, assim, que durou uns 6 meses, assim. Eu tive um pouco de sorte, assim, de as mulheres que compartilharam desse meu sofrimento, assim, foram mulheres legais. A gente tava com aquela vontade toda antes de começar aquele clima. E quando tava broxando aqui assim, eu já estava já totalmente sem saber o que fazer. Aquela vontade, aquela ansiedade de continuar, me deixava mais nervoso ainda enquanto não rolava mais aquilo. Aí que rolava o desespero a mais. Ela sentou calma, relaxa, tu tá tenso, tá querendo, mas tu não tá conseguindo. Sempre que ia acontecer alguma coisa, já dava uma travada assim, eu pensava antes, e aí agora? Agora é a hora da verdade, vai acontecer ou não vai acontecer? Eu vou ou não vou? Por estar nessa fase, eu começava a evitar a mulher. Rolava assim, quando eu via que ia rolar uma transa, que tinha um lance e tal, e a menina em casa, enfim, já batia o desespero. Quando acontece a primeira vez, você pensa que vai ser pra sempre. Você pensa, pô, sou normal, o que tá acontecendo comigo? Ela conversou comigo, fiquei mais tranquilo. Demorei uns 10 minutos aqui assim, depois me recuperando. E foi tranquilo. Depois de um certo tempo, então, acabei superando, vi que era da vez mesmo, deu tudo certo. Mas na época me deu uma travada assim, eu fiquei naquela noia mesmo. Complicado. Então o pensamento vem, caramba. Porque logo eu, ainda mais quando o cara ele se sente que a sua vida sexual ela ativa, sempre funciona com qualquer pessoa. Normalmente, quando acontece isso, ele... Por que comigo? Será que os problemas sexuais estão sempre ligados a fatores orgânicos? Como eu disse, no meu caso, virei o broxa da história. Não, mas beleza. A câmera ali, mulheres do Brasil, assim, tá tudo ok comigo mesmo, o rampazo tá em ordem, brochei, mas beleza, não sou um ser que não existe. Na hora eu pensei que fosse físico, não tava cansado, eu não tinha problema nenhum, eu tava na casa da mulher, só eu, ela, todo o clima, não sei o que aconteceu, não sei explicar mesmo, eu tava afim pra caramba, tava com ela, tal, de repente... Tu não acha orgânico? Eu acho muito que é o psicológico. 2 semanas, quase 2 semanas sem ter relações com a ex-namorada minha, porque eu tava com o nome no SPC e a preocupação era muito grande, entendeu? Eu tava racional na coisa, assim, eu sabia que a coisa tava complicada porque por coisas minhas, por circunstâncias minhas. Eu tava desempregado, eu tava mal com todo mundo. E isso ficou nítido pra mim, que estava refletindo na minha sexualidade, eu não tava bem comigo mesmo. Eu pensei que fosse cigarro. Aí também pensei que o estresse, como eu tava trabalhando em obra naquela época. Eu acho assim que tá ligado a psicológico, porque tipo assim, quando eu tinha 14 anos, né, eu conheci uma menina, aí eu fui transar com ela assim, eu acho que a segunda vez. Então ela sentou em cima e envergou quase quebra. Eu fiquei uns 3 anos assim, me afastando das mulheres porque eu tinha medo. Toda menina que eu chegava assim, eu tinha medo de broxar. Eu já acho que é psicológico porque na primeira vez eu fiz o quê? Tentei ir no banheiro, dar uma masturbada pra chegar como? Já alegre, mas eu vi que era super psicológico. Aí chegou no outro dia, eu sozinho fui me masturbar, parada, que beleza. É uma questão cultural também, né? O homem tem que ser macho, ele tem que ser viril na hora, ele tem que chegar lá. Claro que tem o psicológico, é super importante. Agora não dá pra esquecer o outro lado também, né? Trabalha, sei lá, 12, 15 horas por dia e acha que vai ainda ficar, varar a noite e vai conseguir rolar alguma coisa, não vai. E vai beber todas e vai continuar com a mesma performance. Não vai, o álcool atrapalha. A cocaína atrapalha, excesso de trabalho atrapalha mecanicamente. Então tem o psicológico, mas também tem o fator assim de estar descansado, de cuidar do corpo, né? De um certo cuidado com o corpo também. Fui no médico, aí o médico perguntou o que aconteceu. Pô, eu trabalhei o dia inteiro, fui pra escola e na noite eu quis ter a relação, não tive. Ele, olha, a gente tem que aprender que nós homens não somos super-homens. Foi uma coisa que me aliviou, foi uma palavra de um profissional. O homem, quando brocha, vem a vergonha. E a mulher, acho que quando ela vê o homem brochar, vem a culpa. A mulher, ela sente, assim, ela fala assim, eu não tô conseguindo conquistar o cara, entendeu? Não tá sentindo tesão por mim. A primeira impressão é essa. Aí depois você vai entender que, de repente, ele poderia estar cansado, sabe? Mas a primeira impressão é essa, que você não conseguiu dá calor, cara. Também acho complicado você responsabilizar a mulher por isso. É muito do cara, sim, também. Ela pode ser a mulher mais chata do mundo. Se você tiver uma legal, vai e rola. Eu acho que ela sempre se responsabiliza pela brochada do homem. E ela muitas vezes acaba se anulando em favor do homem. Eu senti isso, até deixei claro, assim, não, é uma coisa minha, não tem nada a ver com você mesmo. Não se sinta culpado, você é bonita, tem um puta corpo, mas no tá linda aqui perto, o lance é meu. A gente ouve muito dizer
que as mulheres muitas vezes fingem orgasmo. Isso acontece muito. Mas a mulher nunca quer falar que não conseguiu, ela quer ver o cara satisfeito. Às vezes a trans é muito legal, mas não rolou. Porque o homem só se realiza mesmo no ato sexual, entendeu? E a gente não, a gente tem vários artifícios. A maior queixa das mulheres não é isso. É a dificuldade de ter orgasmo, que é mais demorado, mais difícil. Eu acredito que o crescer e o amadurecer sexualmente, né, com o companheiro, com a companheira, é fundamental para que esse fingimento não ocorra. Acontece muito isso de fingir, né? Assim, comigo já aconteceu, né? É assim, principalmente quando eu era mais nova, porque às vezes você tá lá no meio e você perde a vontade, não tá mais afim. E quando você é nova, você já tem vergonha de pedir pra pôr camisinha. Você vai falar pra parar e daí você finge o orgasmo pra pessoa acabar logo também. Acontece muito isso, acontece. E depois você adquire segurança pra dizer, você gozou? Não, agora não. Mas da outra vez sim, entendeu? E cada vez é uma vez. Você não precisa terminar a transa naquele gozo fenomenal. Isso não significa que a transa foi ruim. Exatamente. Não significa. O que é mais importante para ter uma transa legal, uma transa boa? Desejo mútuo, não só pensar no seu próprio prazer, mas sim em proporcionar e também se sentir realizado. Ter liberdade com a pessoa que tá ali, ter uma certa intimidade. Na hora assim, na hora que tá rolando, se a pessoa tá falando, vai assim, agora assim, eu tô gostando assim, e vamos lá, e acho que dialogando na hora cria uma intimidade maior ainda, por mais que você não conheça a parceira há muito tempo, e chega num caminho ideal. Eu acho que precisa disso, ter a conversa com a parceira, e conversar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tem dias que você quer uma coisa, que aconteça de uma forma, tem dias que você quer de outra. Se você tem um diálogo, essa coisa ficar clara é muito mais fácil. Eu acho que o importante é mesmo a sintonia. E a cumplicidade. Com namorada, em relacionamento, eu sempre tive, assim, foram as minhas fases mais potentes, foram com mulheres que eu tinha relacionamento, assim. Que era uma coisa assim, aquele sexo crescente, que não apagava. A coisa do próprio amor, do próprio sentimento, a troca de amor um pelo outro. Tem que ter toda uma entrega, todo um envolvimento que eu acho que assim é ótimo. Assim é muito bom. Mais do que isso, pra mim o mais importante é a sintonia. Que o importante não é você não falhar, não pensar em não falhar na hora do ato sexual em si, mas você pensar em não falhar no respeito, né? Na compreensão, na amizade que você tem com a outra pessoa. Eu queria ressaltar a diferença na educação do homem e da mulher. Isso reflete mais tarde na sexualidade, né? As meninas, por causa da repressão, por causa da dificuldade de falar, de se abrir para o parceiro, de falar das suas necessidades, e os meninos, porque desde cedo eles são instigados a mostrar, né, que são homens através, né, do tamanho do pênis, através do desempenho sexual. E ele esquece, na verdade, de que ele tem que se abrir para experimentar essa experiência de transar com alguém e sacar como que o teu corpo responde, como que ele pode se sentir melhor, menos acuado. Eu falo para um menino que está ejaculando rapidinho, né? Primeiro ele está conhecendo o corpo dele, está conhecendo os limites do corpo dele, o ritmo dele. Aqueles que estão começando, né? Estão começando a namorar, estão começando a experimentar essas sensações, né? E a mesmo até pensando em ter uma relação sexual, para que isso aconteça como, em primeiro lugar, tendo tudo aquilo na cabeça, será que eu consigo me responsabilizar para transar? Ou seja, será que eu consigo usar camisinha? Isso é uma coisa importante. Em relação ao desempenho sexual, de ir esperando as coisas irem esquentando, devagarinho, não precisa ter pressa, né? Não precisa fazer escondido na escada ou dentro do carro, tá com pressa que a mãe vai chegar, o pai vai chegar, tudo isso vai aumentar o medo da ansiedade da hora, né? Então, assim, que isso seja uma coisa planejada e devagar, que vai crescendo com a intimidade. Eu acho que é aí que está a chave da história. Se o casal adolescente topa bancar esse projeto, eles vão encontrar soluções para as dificuldades. É a questão de investir no projeto A2, de investir na intimidade e ter paciência, ter a calma, né, a ponto de conhecer o corpo e descobrir aonde que tem prazer ou não. O prazer da mulher está muito mais durante toda a relação sexual e não só no orgasmo, quando no homem é mais concentrado no orgasmo. Então, para a mulher, às vezes, uma relação sem orgasmo é muito prazerosa. Na verdade, o mais importante
são as preliminares, né? É o encontro, é o descobrir o corpo do outro, é o se permitir descobrir-se, né? É o compartilhar com o companheiro esse momento de descoberta. Qual que é a hora de pedir ajuda, né? A hora de pedir ajuda é quando esse conflito te impede de se relacionar com as pessoas. Várias vezes acontece do menino não conseguir a ereção até o fim. Isso acontece com o menino, acontece com o rapaz, acontece com o homem, acontece com o senhor, né? Então isso é super normal, super comum. Não precisa ficar preocupado, eu tenho um problema. Não, não tem, né? É coisa da vida.